Você vive cansada, mesmo descansando? Mesmo que você durma, mesmo que você descanse, você ainda segue cansaço. É um cansaço que não tem fim. Então eu tô aqui para te dizer que esse cansaço ele não é físico, ele é emocional e sistêmico, e ele tem raízes muito mais profundas. Isso são só os resultados. E eu tô aqui hoje para te contar por que que isso acontece e a causa desse seu excesso de cansaço. Então seja muito bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou Ludmila Lorena, sou uma mentora de mulheres, terapeuta sistêmica, que cuida de mulheres que se perderam de si mesmas para poder voltar para o seu centro, para a sua identidade. E nesse canal eu compartilho aqui vídeos para te trazer isso, para você parar de sobreviver e voltar a viver de verdade. Nós vamos começar pela raiz, porque esse excesso de cansaço, ele é só o resultado, é os frutos e os galhos. E não adianta você só descansar e isso não vai resolver seu problema. A gente tem que entender que nossas questões têm raízes profundas e a gente precisa ir na raiz das nossas questões. Essa raiz começa onde? Na infância. Muito provavelmente você aprendeu que para ser amada você precisa se esforçar, para você ser vista, para você ser reconhecida, ser validada. Então aí começa o nosso movimento de querer fazer para ser vista, para poder pertencer. Exatamente, pertencer ao nosso sistema, conseguir fazer parte. E aí por dois motivos. Um, porque às vezes a gente não era vista e aí a gente queria pertencer, que gostaria muito de ser vista, então a gente começa a fazer. Ou porque a gente aprendeu com a nossa mãe, principalmente, né, com as nossas ancestrais femininas, que a gente sempre precisa fazer para ser reconhecida, para ser vista. Então fica aí uma memória coletiva do seu sistema familiar, que a gente está sempre ali fazendo, se esforçando para que seja vista. Então isso criou o quê? Um valor em você. É uma crença, é algo que você acreditou. Por quê? Porque você foi criada dentro disso. E aí, quando você cresce, você começa os resultados disso. Então, esse fazer desenfreado gera tudo isso na gente. Gera o quê? Uma autossuficiência. Isso mesmo, autossuficiência. Por quê? Porque a gente acha que a gente é autossuficiente. Todo mundo precisa de ajuda, menos a gente. Uma forma inconsciente também de ter as pessoas por perto. Porque a gente está sempre fazendo mais e elas ficam sempre devendo algo pra gente. Então a gente é autossuficiente, a gente pode resolver o problema de todo mundo, a gente quer resolver o problema de todo mundo, mas isso tem uma raiz, né, ali dessa autossuficiência, é um medo de não ser vista, um medo de não pertencer, um medo de não fazer parte. Então a gente já parte desse lugar da falta de pertencimento. E quando a gente não se sente pertencente a algum lugar, o que é a segunda ordem que a gente trabalha na visão sistêmica? É a hierarquia. Por quê? Se a gente faz tudo para todo mundo e as pessoas ficam fazendo menos pra gente está o quê? Fora do nosso lugar, fora da nossa posição. Mas por que a gente fica assim? Porque a gente aprende assim. A gente aprende a sempre ser grande demais, né? Poderosa demais. Por quê? Porque a gente olhou para algumas questões ali, a gente criticava, julgava, tinha dó e queria fazer para salvar todo mundo. E aí a gente fica grande, a gente fica fora do nosso lugar de filha. E quando a gente sai desse lugar, fora desse lugar de filha, a gente vai para o mundo fora do nosso lugar na hierarquia. E quando a gente está fora do nosso lugar na hierarquia, o nosso equilíbrio de dar e receber, ele fica totalmente desequilibrado. E é nesse lugar que está o nosso excesso de esforço, porque a gente sabe fazer para todo mundo, mas a gente não sabe receber do outro. Por quê? Porque a gente não recebeu lá do início, a gente não recebeu lá dos nossos pais, da nossa ancestralidade. Ou porque a gente precisou fazer para ser vista, para a gente pertencer, então costurando tudo isso que eu estou falando. Ou porque a gente aprendeu que não tem que receber, que a gente aprendeu que a gente precisa só fazer, fazer, fazer. Então a gente fica com o quê? Com o nosso receber fechado. Então a gente não recebe. E muitas vezes, e é um parêntese aqui, muitas de nós aqui que somos mães, acham que a gente precisa fazer tudo para todo mundo e deixar a gente. Mas é isso que a gente está ensinando para os nossos filhos. Quando eles crescerem, eles também vão fazer tudo para todo mundo. E esse excesso de esforço que a gente faz para todo mundo e não recebe, o que que acontece, gente? Ativa totalmente o nosso merecimento, que para a gente poder merecer, a gente precisa se esforçar muito, é uma crença muito distorcida que gera muito adoecimento, principalmente em nós mulheres. A gente não recebe os outros, a gente não recebe a vida. Então, se eu não recebo nada dos outros, como é que eu vou receber dinheiro? Como que a prosperidade vai chegar para mim? Se eu não recebo o outro, como que eu vou ter um relacionamento saudável? Se relacionamento é troca, eu preciso trocar. Relacionamentos amorosos, relacionamento de trabalho, relacionamento com os meus amigos, sempre tem que existir uma troca, né? Porque depois que a gente sai da nossa família, a gente é filho, mas quando a gente sai para o mundo, as nossas relações são de iguais para iguais, e aí a gente já sai totalmente desequilibrado, porque a gente sai para o mundo, né, não se sentindo pertencente, fora do nosso lugar, pensando, nossa, eu não pertenço aqui, mas eu vou fazer diferente, eu vou mudar essa história, eu vou cuidar da minha vida.
é nesse lugar que a gente fica grande. Então a gente já chega nos lugares grandes. A gente quer fazer para suprir, para pertencer, para suprir a nossa falta. A gente já chega grande nos lugares. Então a gente não troca, a gente está só fazendo, fazendo, fazendo. Por exemplo, com o dinheiro. Vou falar. Se você trabalha, você oferece o seu trabalho, faz um bom trabalho e você recebe por ele. Quanto mais você contribui com a vida das pessoas, mais você volta e recebe. Só que se você está se esforçando para ser vista, para pertencer, para fazer parte, você não precisa receber dinheiro, porque você só faz, você não quer receber. Não, pode deixar, deixa para depois, no seu trabalho você faz, 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 e aí não é remunerado à altura do que você faz, desequilibra os seus relacionamentos de casal, você, né, toma um lugar de mãe maternal dentro dos relacionamentos, e aí vai criando os homens como criança, porque é nesse fazer também que a gente fica nesse lugar, porque a gente não recebe a vida do jeito que chega, porque a gente aprendeu isso lá na infância com os nossos pais, então isso tem uma raiz lá ancestral. A gente não está recebendo o quê? O outro, a ajuda do outro. O primeiro passo aqui, vou dar uma sugestão para vocês. Comece a olhar todas quantas pessoas que oferecem ajuda para você e você não pode deixar que eu fale. Você não recebe nem os elogios das pessoas, nem a ajuda das pessoas. Então, esse cansaço, ele não é só físico, ele é um cansaço emocional, sim. Lá de uma crença que você acha que para você merecer, você precisa pertencer, você precisa fazer muito. E aí, se você tem que fazer muito, você sai do seu lugar, fica sobrecarregada, porque quem faz muito, se você está fazendo muito, você está fora do seu lugar, porque alguém está ficando sem carga. Se você está sobrecarga, é porque outras pessoas estão sem carga. Sai e aí você vai para suas trocas desequilibradas. Continua de novo o ciclo, que para pertencer tem que fazer muito, aí faz muito e fica sobrecarregada porque faz a carga do outro, e as trocas vão ficando desequilibradas. Isso não vai levar você para o mais, isso não vai levar você para a vida, para frente, porque nesse lugar das trocas equilibradas é que a gente cria relacionamentos saudáveis, prosperidade, abundância na vida, uma saúde mais saudável. A gente não foi criada para carregar o peso dos outros, a gente foi criada para ser a gente, poder transbordar no mundo. Então, esse é o movimento de cura. Você começar a voltar a entender que você pertence à sua família, se precisar fazer um movimento sistêmico para olhar para isso, entender que você faz parte de um lugar, que você precisa voltar para o seu lugar de filha, que foi como tinha que ser, você não precisa salvar seus pais, você não precisa fazer nada para ser visto, porque agora você não é mais criança, você é adulto e você pode agora ir para a vida, ir para frente, estourar a bolha da vida para você poder criar mais na sua realidade. E aí, com trocas equilibradas, sabendo doar e receber. A nobreza não está em dar. A nobreza está em receber o outro, como ele pode chegar para a gente. A gente cria tanto ponto de vista, tanta resistência, a gente quer controlar tudo, que a gente não deixa as coisas chegarem como elas têm que chegar para a gente poder receber. Receba tudo, não julga nada, e depois você vê o que você faz. Mas, na verdade, a gente está tão preocupado que a gente não pode receber, que a gente não sabe nem... Às vezes a gente está deixando de receber coisas que poderiam ser mais grandiosas. Então, começar a olhar e a começar a abrir esse receber. Receber o outro, como ele pode te auxiliar, receber o outro com as suas questões, receber o dinheiro como ele escolhe chegar, porque a gente acha que o dinheiro vem só do nosso trabalho. Não, ele vem de todas as fontes infinitas. Dinheiro é abundância, olha a natureza como ela é abundante. Receber dos nossos maridos, dos nossos relacionamentos. Às vezes eles amam a gente do jeito que deles e a gente não quer que eles amem a gente do jeito deles, a gente quer que eles amem a gente do nosso jeito, né? A nossa saúde, mesma coisa, às vezes o nosso corpo tá pedindo um auxílio, tá pedindo uma ajuda, porque tá cansado, tá exausto e você, não, eu não posso parar, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que sobreviver. E aí você também não recebe os sinais que o seu corpo tá mandando para você. Vocês percebem que essa vida desenfreada e louca que você tá aí, cansada, exausta, você tá totalmente fora da caixinha? Então é isso que eu quero trazer para vocês. Se isso vibrou no coração de vocês, eu tenho uma comunidade de reconexão feminina onde eu dou aulas gratuitas, faço movimentos sistêmicos lá toda semana. E tem também, se mais profundo você quiser aprofundar, vem fazer uma sessão travessia, fazer um movimento profundo, olhar para as raízes dessas questões para a gente poder mudar, porque tudo tem solução e não precisa ficar vivendo assim, porque você está aqui para criar, para viver para o mais, para caminhar para a vida, para poder prosperar, para poder cumprir o seu propósito, porque mulheres curadas curam o mundo. Então, até a próxima semana. Toda quarta-feira tem vídeo aqui no canal. Compartilha com a amiga que está exausta, que precisa ouvir isso, começar a entender esse caminho, trazer consciência para isso, entender o que está acontecendo, para a gente começar a liberar tudo isso. Um beijo grande. Namastê.